Enquanto ainda não está gravando, só nos bastidores, tá? Deixa eu só servir. Você quer um cafezinho da Raiz Urbana que tá quentinho ou um suco de laranja? Acho que eu vou tomar um cafezinho aqui. Esse aí é o cafezinho da Alene e da Maria. Coloca aqui pra mim um pouquinho também. Ó, esse aqui eu tô como entrevistador, porque é a minha frustração de não ser entrevistador igual o Jô Soares, entendeu? E aí a gente tá fazendo as entrevistas, que é o podcast Raiz. E aí você foi eleito aqui para participar com a gente aqui no podcast. Muito bom. Tem coisa melhor da gente estar conversando em frente a um Orion, um empreendimento que você desenvolveu com os parceiros, na Avenida Portugal, e podendo falar de parcerias e coisas boas, né? Isso mesmo. E refletir o que vem para o futuro, né? Mas pegando assim o background do passado para a gente fazer uma conexão dessa evolução. Porque o mundo não para, né? O mundo é... Como é que é a história? Fala aí a palavrinha que você gosta, que é uma das 8 verdades da Raiz Urbana. Isso. No mundo não tem nada pronto e acabado. Tudo é uma eterna evolução. É isso aí. É isso aí. Ela é parafraseada de várias outras formas, né? De várias pessoas, que as coisas vão mudando, né? E então, assim, para começar, as pessoas até perguntam, né? Por que você está chamando... Ele não é seu pai? Eu falo Paulinho, né? Porque traz e remete aí um respeito e empresarialmente, né? Fica mais profissional. Mais profissional. Assim. Então, nesse momento aqui, você é o Paulinho, né? Mas você é o Leandro. E eu sou o Leandro. É o Leandrinho de 1,80 m, bem socadinho. Porque aí o Paulinho, meu pai, né? Não cresceu tanto também, 1,70 m, 1,69 m, né? 69. Minha mãe, 1,53 m, não tinha jeito de eu nascer e crescer e ficar 1,80 m. Então eu jogo que eu sou 1,80 m bem socadinho. E consegui ser menor que ele. Mas assim, aproveitando, né, para falar dessa relação de pai e filho, primeiro uma alegria e um respeito muito grande. Falei isso no podcast passado, que eu tenho 2 heróis. Um é o meu pai, que me ensinou muita coisa e me ensina até hoje. Né? O pessoal até pergunta, né? Eu falo assim, o Paulinho, ele tá com 73 anos de idade e trabalha mais do que eu tô com 48, pensa. Aí quando meus filhos já tiverem crescido, acho que eu vou continuar trabalhando de forma produtiva igual você trabalha, que é uma inspiração para mim, né? E o outro herói para mim é o Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna também me inspira muito, continua me inspirando e milhões de brasileiros. O Ayrton Senna mesmo, né? Resiliência e determinação. Resiliência e determinação. E que tem muito a ver com os trabalhos, né, os projetos que a gente desenvolve aqui no Grupo Tropical, na Raiz Urbana. Então, Paulinho, assim, primeiro, uma pergunta que vem, assim, que eu acho que é relevante, que muitos gostariam de ouvir, né? O que você considera o Grupo Tropical, desse sucesso todo, de tantos empreendimentos, né? E tantas pessoas que participaram ao longo dos anos, não só da família, né, dos seus irmãos, a segunda geração, mas de tantas outras pessoas. O que você considera que foi relevante, fato determinante para que tivesse aí esse sucesso com tantos projetos aí entregues e consolidados? Eu sempre penso que, assim, ó, e a reflexão que eu faço é que a nossa família, na verdade, é uma família empreendedora. Você vê que na nossa família não tem funcionário público, não tem ninguém que prestou concurso ou que é funcionário público. Todo mundo já nasce, parece que com o DNA voltado para construir, para empreender alguma coisa, né? E desde cedo, de criança, é que eu tenho esse viés. Eu sempre pensei em transformar alguma coisa, né? Desde quando eu tinha 6 anos, 7 anos, que lá na chácara do meu pai, a gente já trazia as produções, pegava lá limão, abacate, laranja, não sei o que, lá da chácara, eu trazia e vendia para os vizinhos, né? Então, assim, isso porque a gente já tinha nesse DNA nosso, no meu aí, eu acho que no nosso também, esse viés de
de produção e fazer alguma coisa. Uma curiosidade, você começou a fazer poupança, você tinha quantos anos? Mais ou menos uns 6 anos, 7 anos. Eu tenho inclusive a caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal até hoje. Eu tenho ela. E aí lá tá lá, mostrando lá que você tinha 7 anos de idade. Exatamente. Ó, isso aí serve para muitas famílias, né? Para inspirar as nossas crianças. Eu tenho que salvar ela no meu celular, depois eu passo para você. Bom demais. Mas a caderneta de poupança não é que dá mais dinheiro, não, né? Não. É uma forma que, da época, né, era a forma de investir. Paulinho, por coincidência, esse final de semana eu conheci uma pessoa que é servidor público, né? Mas ele acabou entrando nessa seara de empreender, né? E aí é claro que vai depender de cada pessoa, né? Mas assim, o que você define claramente a relação de empreender? O que se torna, o que torna uma pessoa ser empreendedora? É gostar de transformar o mundo e fazendo com que essa transformação, evidentemente, gere lucro, gere capital, gera emprego e traga o conforto para o ser humano. No nosso caso, que traga o conforto nas moradias, no bem-estar, ou aonde trabalha, aonde diverte, aonde que mora. Então essa transformação do mundo, que no nosso caso a gente especializou em procurar espaços cada dia melhor, mais adequado para o ser humano, é a essência do nosso negócio. Perfeito. Resumindo, o empreendedor tem que tomar riscos, assumir riscos que pode ter prejuízo ou lucro. Isso, faz parte. Faz parte. Aliás, vários negócios que nós fizemos no decorrer desses 50 anos da Tropical, vários negócios deram prejuízo. Deram prejuízo. Sabe disso. Mas a vantagem e a sorte ou a competência fez com que a maioria dos empreendimentos dessem lucros. Né? Perfeito. Dessem lucro, isso significa que proporcionou que o lucro propiciasse a construção de um outro empreendimento. Então, como diz um amigo meu, só o lucro não dá prejuízo. Só o lucro não dá prejuízo. Anota aí, gente. Só o lucro não dá prejuízo. Uma coisa óbvia, né? Claro. Mas com prejuízo as coisas não têm sustentabilidade. Falando em risco, em empreendedorismo, olha aí para esse empreendimento aí. Qual que foi o tamanho do frio da barriga aí? Conta para mim. O Orion, também como outros empreendimentos que nós já fizemos, às vezes dá um frio na barriga, né? Aquele risco excessivo que você está tomando, é claro que é calculado, mas faz parte, né? Perfeito. Depois que passa o frio da barriga, aí a sensação de ter superado, ter dado certo, é a coisa gratificante. A satisfação é imensa. Quando a gente vê o ser humano, né, as pessoas, usando aquele espaço físico que nós criamos, que foi concebido para trabalhar, ou para morar, ou para divertir, quando a gente chega no ambiente e vê todo aquele pessoal trabalhando, divertindo, morando, aquilo é que dá realmente a satisfação lá no íntimo do empreendedor. Resumindo, o lucro ele é importante para poder manter novos e novos negócios, investir na sociedade, mas a maior satisfação do empreendedor é ver as famílias felizes. Com certeza. E, evidentemente, o lucro como consequência, não como objetivo inicial. Mas o lucro ele deve ser feito como consequência. A gente não pode iniciar um processo ou atender um cliente olhando cifrão no olho dele. Tudo que a gente faz tem que ser lá do fundo da alma e o lucro é a consequência de tudo que foi feito. Excelente. Assim, então, parte de empreender tem seus riscos. Conta um pouquinho para nós e para quem está vendo esse vídeo, o que você fez ao longo dos anos para mitigar, né, minimizar os riscos como empreendedor imobiliário? Isso acho que desde o início da Tropical, nós sempre convidamos pessoas
empreendedores ou investidores, mesmo que não fosse empreendedor, mas que veio somar com a gente, dividindo lucro e realizações e risco. Então, praticamente todos os empreendimentos, principalmente os grandes empreendimentos, nós juntamos um grupo que veio com a gente, correndo risco e ganhando com a gente. É isso aí. Então, isso fez com que propiciasse a possibilidade de a gente fazer grandes empreendimentos. Vamos pegar Aldeia do Vale, por exemplo. Lá, nós somos um grupo lá de 8 ou 9 empreendedores que somou com a gente, botou o capital no risco inicial e ficaram felizes ao longo do tempo. Então, resumindo o que você falou, o grupo ele é 10 vezes menor do que se pensa, né? Porque a gente tem um pedacinho em cada coisa, onde a gente tem a responsabilidade de fazer acontecer, e esse é o propósito maior, né? A gente poder participar de muitos projetos. Exatamente. E nós temos ainda um bocado de projetos, né? Para ser desenvolvido, né? Ainda temos. Eu costumo dizer o seguinte, nesses últimos 10 anos de vida que eu tenho, produtivos... Vida o quê? Produtiva? Bem produtiva, vamos dizer? Bem produtiva. Ó, só fazendo aqui um parênteses, pessoal. O Paulinho tá com 73, né? Ele vem falando isso já tem um tempinho. Então, na hora que ele inteirar os 80, ele vai falar a mesma coisinha, só que ele vai aumentar mais 10. E aí vai estar com 90. E graças a Deus, a saúde, né? A medicina tem evoluído muito. E como você tem feito aí, né? Mantendo a cabeça produtiva e pensante, né? Eu tenho certeza que você vai continuar produzindo e desenvolvendo mais empreendimentos, né? Tomara, mas como a gente tem que ser um pouco mais calculista nessa hora, então eu estou pensando que os últimos 10 anos, assim, produtivo mesmo, ou para viajar ou para empreender, eu preciso de, assim, acelerar para terminar ou deixar muito bem adiantado tudo que eu já comecei. Show de bola. E lembrando que nós somos pontes, a gente começa e entrega o bastão, porque um fato é que um dia nós iremos, né? E aí a gente tem que deixar sempre o legado. E o legado, preferivelmente, ser mantido os princípios, que o Grupo Tropical, né, que eu tenho aqui uma eterna gratidão por tantas coisas, né? E só fazendo assim um parêntese, nós escolhemos, né, a segunda geração da continuidade do Grupo Tropical, né? A sua maioria da segunda geração tem labutado, tem dedicado e eu tenho um agradecimento muito grande. Mas pegando assim no início que você trouxe sobre empreender, uma família de empreendedores, mas eu queria colocar um ponto que eu acho muito importante, assim, quantas vezes você já me chamou a atenção de várias falhas e assim, tipo, erros que eu fiz condução na minha vida. Vem aprendendo, né? Por exemplo, o Paulinho, o Antônio Carlos me colocou em algumas reuniões que eles já falavam assim, calma, Leandro, você está falando coisa que não deve. Então a gente vai lapidando, né? Então ser empreendedor, a gente tem uma fortaleza, a gente tem uma luz para poder fazer as coisas acontecerem, mas a gente não está pronto. Então a gente vai lapidando e depois de alguns anos, né, a gente vai e se torna empreendedor, né? A evolução da vida, ninguém é o ditado, ninguém está pronto e acabado, né? Tudo é uma eterna evolução. E a gente no mercado imobiliário, ou com todas as atividades profissionais, a gente erra muito. A sabedoria é a gente aprender com os erros. Perfeito. Né? Aí existe a evolução. Mas normal. Acho que todo mundo que está empreendendo, ou qualquer um que tem na profissão dele, mesmo que não seja fazendo empreendimento, um médico, por exemplo, ele tem que aprender com os erros dele e a partir dali evoluir. É isso aí. É isso aí. Normal, é normal errar, é normal. O que não é normal é a gente errar e não reconhecer o erro e não aprender com ele. Perfeito. Então fica aí a dica aí do Paulinho, do Grupo Tropical, que independente de qualquer mercado, qualquer segmento, para aqueles, né, que estão aí na dúvida, estão em cima do muro, se vai se tornar um empreendedor ou já é um empreendedor e ainda não percebeu, mas cada vez mais mitigar os riscos e ir para frente, para fazer as coisas acontecerem, acreditar, tendo parceiros, né,
Quantas parcerias que a gente já fez ao longo da vida, né, Paulo? Isso mesmo. Isso significa que as pessoas não têm que ter medo de empreender. Ela tem que iniciar o processo e esse processo de aprendizagem vai acontecendo e vai despertando na própria pessoa o princípio do empreendedorismo, né? Perfeito. Então agora eu vou mudar um pouco, falar agora sobre projetos imobiliários e especificamente, assim, na sua visão, o que se faz reconhecer um projeto que já entrou num processo de maturação, ele continuar sempre valorizando e, como um bom vinho, tendo o seu valor cada vez maior? Esse projeto, como é que ele é concebido para ele se tornar esse tipo de projeto? Todo projeto ele começa, no caso do projeto imobiliário, vamos pegar assim, um condomínio horizontal, mas pode ser vertical, horizontal, pode ser um bairro planejado, mas ele começa ou ele começa por um terreno e a gente vai descobrir qual que é a vocação desse terreno, ou começa de uma ideia e a gente busca o terreno que mais adequa aquele propósito, né? Então a gente tem essas duas formas O Aldeia do de Vale, só por curiosidade, quando você iniciou as primeiras tratativas, qual dos dois foi? Foi mais ou menos um misto pelo seguinte: eu já tinha percebido que Goiânia, naquela época, não tinha condomínios horizontais e viajando, eu já tinha visitado vários empreendimentos no Brasil e fora do Brasil e Goiânia não tinha nenhum. E quando surgiu aquela área do Aldeia que estava à venda, de imediato, com a percepção assim, esse é o lugar para fazer um empreendimento de alto nível em Goiânia. Então, a partir daquele momento, nós já começamos a moldar no pensamento, a gente fazendo com que aquele terreno que já era um loteamento aprovado, mas não com a configuração de condomínio horizontal, nós já começamos a moldar, mesmo antes de fechar o negócio, a ideia de se fazer isso. Então foi mais ou menos um misto. Tinha área e nós fomos colocar o condomínio horizontal, mas a gente já tinha uma ideia de condomínio horizontal que encaixou legal. Então foram as duas ali foi uma sintonia das duas pontas. Tá, agora pensando para o comprador, uma dica para o comprador que quer comprar um imóvel, né? Qual que é a dica que essas pessoas devem olhar além do imóvel? Além do, propriamente dito, o imóvel que ele está comprando? Localização e localização. Perfeito. Eu acho que de nada adianta você ter um imóvel lindo, maravilhoso, se o contexto, se o arredor dele ali não ajuda. Então, cada coisa no seu lugar, né? Quando a gente fala é claro que quando você tem um empreendimento muito grande, é quase que ele por ele... É a própria localização. Ele é a própria localização e ele influencia o todo em volta dele. Mas, em regra geral, cada tipologia de empreendimento... Nós estamos aqui agora, de frente ao Orion, né? Perfeito. Então, essa região aqui já tinha uma tendência de medicina, né? Várias clínicas já tinha aqui na região. A associação médica estava aqui, né? A associação médica era dona do terreno, Uhum. Então já tinha toda uma áurea e fez com que a gente, quando foi conceber o empreendimento, nós, claro, detectamos a nível de pesquisa que estava faltando um empreendimento voltado para a medicina, voltado para as clínicas. Então, ou seja, vocês conseguiram resolver uma dor? Conseguimos resolver uma dor, mas a região já pedia um empreendimento como esse. Também, como lá no Aldeia eu falei que aconteceu as duas coisas, aqui também no Orion, a localização pedia clínica e clínica era uma necessidade do mercado. Perfeito. Então, assim, uma questão básica, os projetos bem conceituados, se não tem uma experiência,
um valor percebido ao longo dos anos, você pode ter a melhor localização que for. Mas você pode ter um grande projeto numa localização que não é boa, aí ele tem um risco de não dar certo. Isso mesmo. E a outra coisa é a seguinte, o projeto ele tem que ter uma maturação, né? Se eu lembrar do projeto do Aldeia do Vale, foram inúmeras discussões, inúmeros desenhos, formatos, equipamentos, o que coloca, o que não coloca, principalmente naquele momento que a gente era o primeiro condomínio, quem estava pensando... Dá o exemplo também do Eldorado, né? O residencial Eldorado, né? Eldorado também, que é uma área bonita, uma área alta, e que a gente, lá nesse caso, nós tínhamos a área, compramos a área porque era uma área assim, com uma localização muito boa, mas não tínhamos ainda o produto para colocar nela. Então foi inúmeras reuniões, inúmeros pensamentos, pensamos vários produtos para lá e concluímos para fazer o bairro vertical e que foi sucesso absoluto. Perfeito. Então, e eu quero ir reforçando, pessoal, que o Grupo Tropical, tudo que a gente já fez, a gente sempre envolveu, né, os parceiros, porque a gente verdadeiramente acredita que outras pessoas contribuem com o processo. Então o Residencial Dourado não foi diferente. Né? Gratidão pela Ingel, pela CMO, pela Dinâmica, pelos parceiros do Plaza Doro, pela Incorplan, que sempre esteve com a gente, né, desde o início. Né? Exatamente. É isso aí, é a junção de vários esforços e competências, né? O que você gostaria que todo comprador de imóvel soubesse antes de investir? Eu acho que é principalmente, assim, discutir na família, ou se for um imóvel comercial, ele tem que discutir com os players, com stakeholders que está lá com ele, ou na família, o que ele realmente quer, né? Porque ele tem uma aptidão mais para morar num apartamento ou numa casa? Numa casa aonde que tem uma natureza exuberante igual a aldeia, ou num condomínio aonde que mais prático, às vezes assim, menos verde, mas com lotes menores, com muro. Assim, ó, cada condomínio tem um posicionamento que pode agradar mais, agradar menos. Quantas vezes alguém já foi morar no Aldeia do Vale por conta da hípica, né? Perfeito. Então, assim, cada lugar, quantas pessoas que já foi morar no Alphaville por causa do clube, ou no Jardins, ou no Portal do Sol, o Portal do Sol, Golfe, Granville. Então, assim, cada lugar desses aí, ele tem uma particularidade que faz com que adeque melhor. Então, quanto mais esse comprador, junto com a família, ou se for da empresa, buscar o lugar certo, mais probabilidade de dar certo por mais longo tempo será. Pessoal, estamos chegando então no final. O Paulinho falou muito sobre a Aldeia do Vale, tem um vídeo no YouTube, dentro do canal da Tropical Urbanismo, que ele fala na íntegra, tudo como começou e até hoje, né? E tem algumas outras lá, peripécias lá que ele fala. Então, o que a gente quer trazer para todos vocês, ouvintes, é que, primeiro, gratidão pelo meu pai, por me lapidar ao longo dos anos, gratidão pela toda a família, né, família Costa, e que nós estamos aqui como Grupo Tropical, através da Raiz Urbana e todas as outras empresas, né, que a gente também participa, buscando levar esses insights, levar produtos que fazem sentido para a sociedade e, acima de tudo, experiências para transformar as famílias mais felizes do que elas já são. Né? Então, nós temos aí, como a gente gosta de dizer, talvez 3 encarnações para frente de tantos projetos que a gente tem, e como a gente tem uma vida aqui, a gente tem que deixar uma estrutura, um legado para que dê continuidade, como o Paulinho e a família primeira geração estão fazendo com a gente, né? Raiz Urbana, acompanhe a gente aí no nosso canal, vamos trazer aí mais e mais entrevistas boas, viu? Como essa entrevista aqui com o Paulinho, a lenda do mercado imobiliário. Obrigado, viu, Paulinho? Tem muita gente que faz parte desse ecossistema tropical
que fez acontecer, né? Nós acabamos falando aqui de alguns empreendimentos, mais que eu estive à frente. Mas oportunamente vamos falar lá do golfe, vamos falar do Portal do Sol lá com o Antônio Do Carlos. Goiânia 2. E aí quem não conhece ainda a Raiz Urbana pode vir aqui que está todo um painel trazendo aí tempos em tempos os empreendimentos que o Grupo Tropical, né, como um todo, vem fazendo. Porque a gente não faz nada sozinho, né, Paulo? Exatamente. Tem que ser os esforços de todos para que a gente faça cada dia um mundo melhor. É isso aí. Quiser dar mais alguma palavra final aí, tá aí. O que você quer deixar aí de legado aí para novos empreendedores que estão chegando, novos compradores, novos vendedores, novos parceiros? Pode falar aí, ó. Acho que, no resumo geral, é o seguinte: empreenda. O Brasil é um país de empreendedor. E, com certeza, assim, da medida que todo mundo vai pegando essa sementinha empreendedora, vai fazer com que esse país seja um dos países melhores e empreendedores do planeta Terra. Porque o brasileiro empreendedor, ele é muito diferenciado, porque ele é mais comunicativo, ele é mais criativo, normalmente, do que pessoas mais bitoladinhas que o mundo oferece. Perfeito. Brasil, um país empreendedor. Vamos nessa. É isso aí. Em terra.